Você já foi julgado por uma máquina. E pior, ela nem precisou te conhecer. Só olhou para sua cara e fez os cálculos. A inteligência artificial chegou com aquele discurso de filme de ficção otimista, imparcial, lógica, brilhante, fria. Um cérebro digital pronto para tomar decisões que nós, humanos emocionais e cheios de preconceitos, não conseguimos tomar. Uau! Parece promissor, né? O problema é que essa promessa virou exatamente aquilo que ela dizia combater. Só que mais rápido e com menos vergonha. Porque se tem uma coisa que os algoritmos sabem fazer bem, é repetir padrões. E se os padrões humanos são podres, adivinha o que eles aprendem? Spoiler: eles aprendem rápido. O resultado? Sistemas supostamente neutros que olham para você e já sabem se você é confiável, perigoso ou descartável. Vamos ser diretos. Uma pesquisa do MIT mostrou que softwares de reconhecimento facial erram até 35% das vezes quando analisam rostos de pessoas negras. 35%. É tipo jogar uma moeda viciada. Só que essa moeda pode te colocar numa cela, literalmente. E aí você pensa: ah, mas é só uma tecnologia que ainda está em desenvolvimento. Certo. Então me explica por que ela já está sendo usada por polícias, aeroportos, empresas de crédito e até por sistemas judiciais para tomar decisões sérias. Tipo, contratar, prender, deixar entrar ou sair. Porque, aparentemente, quando o erro atinge gente de pele clara, é bug. Mas quando atinge o resto do mundo, é falha estatística aceitável. A história é sempre a mesma. A empresa diz que não sabia. O desenvolvedor diz que não foi intencional. O porta-voz diz que vamos revisar os parâmetros. Mas a verdade é que ninguém está realmente surpreso. Porque a IA só aprendeu com o que tinha. E o que ela tinha era a humanidade. Nossa base de dados, nossas escolhas, nossos preconceitos embalados em Excel e servidos como progresso. E aí você entende que o problema não é o código, é o que ele reflete. A IA não tem moral, ela tem padrão. E quando os padrões foram escritos por séculos de exclusão, racismo, medo disfarçado de política e estatística maquiada, a lógica da máquina vira só mais uma engrenagem de um sistema que já existia. Mas agora ele tem interface gráfica e aprovação institucional. E aqui está a parte bonita. Enquanto você assiste esse vídeo, seu rosto já foi analisado por EPIs, câmeras, redes sociais. Talvez até por um software que achou sua expressão neutra demais e te colocou na categoria de alerta silencioso. E você achando que o maior perigo era o feed do TikTok. No fim das contas, a IA não chegou para nos salvar da injustiça. Ela só chegou para automatizar o que a gente faz de pior, com mais elegância. Mas calma! Isso foi só o início. A parte onde a gente ainda finge que pode controlar o monstro. Imagine ser preso por um crime que você nunca cometeu. Até aí, nada novo. O sistema judiciário faz isso com uma eficiência deprimente desde sempre. Mas agora tem um detalhe extra. Você foi preso por uma máquina que olhou para sua cara e disse: "É ele!" E todo mundo acreditou. Bem-vindo ao novo tipo de erro judicial, o que vem com selo de tecnologia de ponta. Em 2020, Robert Julian Borchak Williams, um homem negro,
de Detroit, foi algemado na frente das filhas pequenas. Motivo? Um sistema de reconhecimento facial apontou que ele era o autor de um furto em uma loja. O problema é que ele nunca esteve lá, nem perto, nem no bairro. O único motivo que levou à prisão foi uma foto de segurança granulada analisada por um software que decidiu que eles pareciam a mesma pessoa. Sim, um software olhou um rosto pixelado e disse: "É esse aqui." E a polícia foi lá, bateu na porta dele e arrastou para a delegacia. Sem checar, sem questionar, sem lógica. Só com fé cega no algoritmo. Você achou que o reconhecimento facial era coisa de filme futurista? Pois é, o futuro chegou. E não tem trilha sonora heróica. Tem só um banco de dados falho, uma interface bonita e uma lista crescente de inocentes com ficha criminal. A lógica é simples. Os departamentos de polícia, sob pressão de modernização, começaram a usar softwares de reconhecimento facial como ferramenta de investigação. Só que ninguém treinou os policiais para entender que um match tecnológico não é uma prova. É uma sugestão com taxa de erro absurda quando se trata de pessoas negras, pardas, asiáticas ou basicamente qualquer rosto que não se encaixe na estética eurocêntrica padrão das bases de dados. O resultado: o software se engana, mas ninguém contesta, porque é mais fácil confiar numa máquina do que assumir que o sistema ainda é. Surpresa racista. Afinal, quem ousaria duvidar da frieza matemática da tecnologia? E aí começa o espetáculo da negligência automatizada. Prisões sem investigação. Interrogatórios baseados em prints. Processos que usam o relatório de um sistema como se fosse testemunha ocular. A máquina não viu o crime, mas ela acha que viu. E isso, aparentemente, já basta. Sabe o que torna tudo mais bizarro? A maioria desses softwares é privada, criados por empresas que se recusam a divulgar como seus algoritmos funcionam. Ou seja, uma caixa preta invisível diz que você é culpado, e você não tem direito nem de saber como ela chegou nessa conclusão. Ah, e tem mais. Os dados que alimentam esses sistemas geralmente vêm de redes sociais, bancos de imagens públicas, cadastros que você nem lembra de ter feito. Você nunca autorizou seu rosto a ser usado para isso, mas ele foi. Porque no mundo da vigilância disfarçada de modernidade, a sua face virou ativo. Um dado vendável, um risco colateral. E a desculpa padrão? Foi um erro isolado, claro, isolado e recorrente, porque Robert não foi o único, nem será. Há pelo menos meia dúzia de casos similares registrados em território norte-americano só nos últimos 3 anos, sem contar os casos que não viralizam, os que terminam em acordo silencioso ou os que nem chegam ao noticiário porque as vítimas, continuam presas. Você acha que está seguro porque não cometeu nenhum crime? O algoritmo discorda. Ele já tem seu rosto, sua localização, seu histórico. E se um dia alguém parecido com você fizer algo errado, boa sorte provando que não era você. Porque a máquina não precisa de provas. Ela só precisa acreditar. E no tribunal da tecnologia, a dúvida já foi deletada por falta de espaço. Imagine abrir o celular e perceber que, por alguma razão invisível, o mundo te ignora. As vagas não aparecem.
os anúncios não chegam. As promoções nunca foram para você. A pergunta óbvia: o que eu fiz? A resposta real: nada. Você só foi classificado como não interessante por um algoritmo publicitário. Parabéns, você é invisível no feed. Esse é o tipo de preconceito que não grita. Ele sussurra. E quando você percebe, já passou a vida inteira sendo descartado em silêncio. Parece exagero? Então, segura essa. Em 2019, o Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano dos Estados Unidos entrou com um processo contra o Facebook. Motivo? O sistema de anúncios da plataforma permitia que anunciantes excluíssem pessoas com base em perfil racial e origem étnica ao promover imóveis, empregos ou crédito. Leia de novo. O algoritmo, aquele que se diz neutro, científico, técnico, estava ajudando empresas a praticar discriminação ativa, mas com um clique. Tudo por segmentação de público. E não é só o Facebook. Google, Amazon, LinkedIn. Todos foram acusados de criar bolhas discriminatórias com base em dados. O que começa como personalização vira segregação. Um usuário branco, de classe média, recebe anúncios de vagas de emprego com salário competitivo. Outro, negro e com perfil semelhante, recebe propaganda de cursos motivacionais e financiamento para limpar nome no Serasa. Coincidência? Nem o algoritmo acredita nisso. O marketing digital aprendeu a te vender o que você quer, mas também aprendeu a te negar o que você nunca soube que poderia ter. O algoritmo não só lê seus interesses, ele decide quais oportunidades você merece ver. E você acha que tem livre-arbítrio porque escolhe entre tênis A e B. Mas a verdade é que você nunca viu o tênis C, porque ele foi segmentado para outro tipo de gente. E aqui está o toque de crueldade extra. Você nunca vai saber o que foi negado. Nunca vai saber que não recebeu aquele anúncio de universidade, ou aquele financiamento, ou aquele apartamento. Porque o algoritmo age como um porteiro invisível. Ele nem te barrou, só fingiu que o lugar nunca existiu. E claro, as empresas juram que não há má intenção. É só otimização de campanha, dizem. Mas quando a otimização começa a excluir pessoas sistematicamente com base em cor, nome, CEP ou histórico de consumo, isso tem outro nome. E não é eficiência. Ah, e tem mais. Isso não é só sobre venda. É sobre reputação. Algoritmos classificam usuários com pontuação de engajamento. Sabe aquela pessoa que só vê conteúdo de baixíssima qualidade, com anúncios enganosos e links duvidosos? Ela não procurou por isso. Ela foi empurrada para esse submundo por um sistema que julgou que esse era o nível dela. Como se existissem categorias invisíveis de cidadão digital. Como se sua dignidade online fosse um dado calculável e descartável. E no caso da DK, lembra dela? O feed dela, por mais bombado que seja, também é editado por esses sistemas. Ela foi promovida, exaltada, vendida. E depois, rotulada como exagero, piada, alvo fácil. Porque os algoritmos de imagem também decidem quando você deve ser admirado. E quando já deu. A beleza vendida também tem data de validade calculada em base de dados. No fim, a publicidade digital não só te vende coisas, ela vende quem você é e quem não pode ser. Ela te classifica,
te limita, te molda. E o mais triste, ela te convence de que foi você que escolheu tudo. Lembra quando disseram que a inteligência artificial ia superar a humanidade? Então, isso já aconteceu. E ela escolheu aprender com o pior da gente. A IA não tem moral. Ela não nasce com valores, princípios, empatia. Ela nasce com dados. E os dados, adivinha só? Vêm da internet. Um lugar que, como você bem sabe, é um poço sem fundo de tudo o que há de podre, inútil e perturbador na existência humana. E a IA bebe disso como se fosse café. Quer uma prova? Vamos de caso real. Em 2016, a Microsoft lançou um chatbot chamado Tay. A ideia era simples. Tay era um bot que interagia com humanos no Twitter e ia aprendendo com o que via. Um experimento bonitinho sobre machine learning em tempo real. Resultado? Em menos de 24 horas, Tay virou racista, xenofóbico, misógino e defensor de regimes totalitários. Tudo isso só aprendendo com as interações humanas. Ou seja, o bot ficou tão tóxico quanto os tweets que o cercavam. E foi desligado. Com urgência, com vergonha. Mas Tay foi só o rascunho. Hoje, IAs mais sofisticadas estão aprendendo com tudo. Postagens, fóruns, vídeos, comentários. Elas assimilam o que a gente consome em massa e replicam. Então, quando você vê uma IA completando frases com estereótipos raciais, sugestões violentas ou frases que fariam até um troll do 4chan corar, isso não é erro. Isso é aprendizado. A verdade indigesta. A IA está nos imitando. E como bons exemplos são exceções na internet, o que sobra para ela é só lixo digital em volume industrial. E o pior é que ninguém mais tem controle real sobre isso. As próprias empresas que criam esses sistemas admitem que, às vezes, não sabem, porque uma IA responde do jeito que responde. Os sistemas são tão complexos e autogeridos que passam a operar como caixas pretas. Você vê a pergunta, vê a resposta, mas não faz ideia do que aconteceu ali dentro. Quer mais uma cereja nesse bolo fedorento? A IA está começando a interpretar intenção. Ela tenta entender o que você quer dizer, mesmo quando você não diz. Adivinha de onde ela tira essa capacidade? Dos mesmos dados enviesados que já transformaram o reconhecimento facial num festival de erros e o sistema de anúncios num espelho deformado da desigualdade. Sim, ela lê entrelinhas baseadas em preconceito. Parabéns, você está sendo interpretado por um robô com senso crítico de fórum de teoria da conspiração. E aí, o discurso oficial segue firme. Estamos treinando a IA para ser ética. Tá bom? Treinando com o quê? Com post de coach no LinkedIn? Com print de reply tóxico no Instagram? Com comentário de vídeo no YouTube com emoji de palhaço e caps lock? A ética não pode ser programada em sistemas que aprendem com um mundo onde o ódio tem mais curtida que a compaixão. E o mais bizarro é que, mesmo assim, esses sistemas estão sendo liberados. Em escolas, empresas, hospitais, departamentos de polícia. Porque eficiência vende. Mesmo que a eficiência seja cruel. Então, a gente segue alimentando esse ciclo. Os humanos criam o lixo. Os algoritmos reciclam e a inteligência artificial devolve tudo com cara de autoridade. Só que agora com menos humanidade e mais convicção.
E aí fica a pergunta que ninguém quer fazer. Se a IA está se tornando um reflexo da internet, e a internet é um reflexo da gente, quem vai parar essa espiral? Spoiler: ninguém. Você acorda, toma café, segue sua vida. Mas em algum servidor silencioso, uma IA já calculou que você tem 76% de chance de cometer um crime nos próximos anos. Parabéns! Você ainda não fez nada, mas já foi condenado por estatística. Bem-vindo ao futuro, onde a culpa é preditiva, a punição é preventiva e o julgamento não precisa mais de juiz. Só de dados. Isso não é ficção científica. É o algoritmo Compass, usado no sistema judicial dos Estados Unidos para avaliar o risco de reincidência de criminosos. Ele analisa fatores como histórico familiar, vizinhança, escolaridade, renda e, claro, raça, mesmo que ninguém admita. A pontuação final decide se a pessoa pode responder em liberdade ou deve ficar detida. Só tem um problema: ele erra, e erra muito. A organização ProPublica analisou milhares de decisões baseadas nesse sistema e descobriu algo assustador. O algoritmo superestima o risco de pessoas negras e subestima o de pessoas brancas. Traduzindo, se você for negro, o sistema acha que você vai reincidir, mesmo que não tenha nenhum histórico grave. E se for branco, o sistema tende a aliviar, mesmo que o seu prontuário diga o contrário. Isso com base em quê? Ninguém sabe, porque o código é secreto. Nem os advogados têm acesso. Você não consegue questionar um cálculo que você nem viu. Você só sente o peso dele na sentença. E antes que você pense, isso é só nos ecantes da sítio, vamos lembrar. O Brasil é um dos maiores consumidores de tecnologia de segurança pública baseada em IA. Sistemas de predição de crime estão sendo testados em favelas, comunidades, zonas periféricas. Adivinha quem eles acham que vai cometer crimes? Spoiler: não é o gerente de startup em coworking no Itaim. A lógica é a seguinte: se a IA detecta um padrão estatístico numa área, ela ativa um alerta. A polícia aumenta o patrulhamento. A chance de abordagem sobe. A chance de prisões arbitrárias cresce. E a estatística se confirma. Não porque era verdadeira, mas porque ela se autocumpriu. Parabéns de novo. Você vive dentro de uma profecia digital que se alimenta de si mesma. E aí a coisa fica linda. Porque tudo isso é vendido como tecnologia de prevenção. Como se o sistema estivesse fazendo um favor. Como se adivinhar o futuro de alguém baseado na cor da pele e no CEP fosse progresso. E não distopia embalada com buzzwords. E não para aí. Empresas de seguro usam IA para calcular risco de clientes. Bancos usam IA para decidir crédito. Plataformas de RH usam IA para escolher quem merece entrevista. Tudo isso com base em dados objetivos. Mas, e se esses dados forem enviesados? E se o sistema aprendeu que candidatos negros têm menor retorno? E se o padrão diz que mulheres são menos confiáveis para cargos de liderança? O sistema apenas confirma o que a sociedade já distorceu. E você, achando que estava sendo avaliado pelo currículo? O mais nojento é o silêncio. Porque isso tudo acontece sem barulho, sem denúncia visível, sem alguém batendo o martelo. Só uma decisão automática, fria, silenciosa,
e praticamente impossível de rastrear. Você não vê quem te recusou. Você não ouve o não. Você só percebe que a porta nunca abre e que talvez nunca tenha sido para você. A IA está deixando de ser ferramenta. Está virando juíza. Ela não te interroga. Ela não te escuta. Ela só calcula e decide. E agora, a pergunta que sobra é: se a máquina já está escolhendo quem merece oportunidade, liberdade, crédito, visibilidade, o que sobrou para você decidir? Seu destino já foi simulado. Seu perfil já foi lido. Seu futuro, talvez, já tenha sido deletado da lista. Tudo o que resta é esse aviso. A máquina não precisa te odiar para te excluir. Ela só precisa achar que você não serve. E isso, ela aprende bem rápido. Se você ainda está aí, parabéns. Passou no teste de atenção que nem a IA esperava. Agora me conta. Você ainda confia no que te recomenda, te vigia, te contrata? Ou só tá fingindo que sim para não ser o próximo da lista? Comenta antes que a máquina ache sua hesitação, suspeita. E se quiser continuar descendo esse buraco de dados e delírio, o labirinto curioso segue escancarado, por enquanto.